Você está feliz aonde você está, profissionalmente? Você gosta do seu trabalho? Você levanta todos os dias com alegria porque você vai trabalhar? Ou você fica triste ao levantar porque você tem que ir para o trabalho? Um trabalho que não te traz alegria, não te traz retorno, digamos, né? Talvez financeiro, mas principalmente um retorno de bem-estar, né? Porque eu sei que muita gente trabalha exclusivamente em algum lugar porque precisa, financeiramente, precisa daquele dinheiro. Mas tem pessoas que têm a oportunidade de estar em outras funções, em outros lugares, e tem medo de fazer essa mudança. Às vezes o que impede não é o financeiro, mas é o medo de fazer essa mudança. Se não dá certo, mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Tem essa crença, né, esse ditado que fala isso. E a maioria das vezes nós não ousamos, né, fazer mudanças pelo medo. Medo de não dar certo, e aí se eu não gostar do que eu estou fazendo lá, o que vai acontecer comigo, e se eu não conseguir um trabalho, enfim, mudança de carreira e tudo mais, né, oportunidades, às vezes, que a gente deixa passar pelo medo, fica esperando para uma próxima oportunidade. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Se você tem interesse, ficou curioso, se você está passando por esse momento, fica comigo até o final desse vídeo. Podemos trocar ideias, né, refletir sobre essas situações. Eu vou contar da minha jornada, de como eu vivenciei esse processo. Não foi tranquilo também, não foi fácil, mas eu ousei. Eu tive coragem para fazer isso neste momento da minha vida, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Nichelle e você está no canal A Jornada da Nichelle. Uma jornada de autoconhecimento espiritual, um caminho dentre tantos outros caminhos, outras possibilidades. Como eu falo constantemente em quase todos os vídeos, você, você escolhe o seu caminho. Você escolhe por onde quer caminhar. Parece que nós não temos esse poder de escolher. Que não. Eu, quando comecei a trabalhar, foi o único emprego que eu consegui. Foi o único lugar que me aceitou. Eu passei no concurso, eu fiz aquilo outro. Então, as minhas oportunidades são restritas. Hoje existem milhares e milhares de pessoas no mercado em busca de trabalho. Veja, então, às vezes, a gente fica nessa inércia, acreditando que nós não podemos fazer diferente, que nós não podemos mudar, que nós não podemos sair dali. Eu fiz. Eu sou um exemplo vivo de que isso é possível. E uma vez eu li em algum lugar onde falava sobre isso, que se uma única pessoa conseguiu fazer, todos nós podemos. Todos nós, do nosso jeito, da nossa forma, todos nós podemos fazer também. Incrível isso, né? Então dizer que não dá, que não consegue, é o medo que nos mantém aprisionados neste lugar que nós estamos, fazendo o que nós não gostaríamos de fazer, sendo obrigados a fazer. Eu encontro muitas pessoas pelo caminho, pessoas mal-humoradas, pessoas rancorosas, pessoas tristes, deprimidas, num trabalho que não tem nada a ver com elas. No entanto, elas estão ali. Claro, eu compreendo que a maioria das vezes é o financeiro que nos mantém presos num local, num ambiente, num trabalho que a gente não gosta de fazer. Mas, enquanto eu estou ali, parada, pensando que eu não consigo algo melhor, sim, eu não vou conseguir. O universo não vai me trazer. Eu já falei várias vezes sobre a vibração, aonde eu estou vibrando, como eu estou me alinhando a esse desejo, a essa vontade. Se eu continuo me alinhando com aquilo que eu não posso, que eu não sei, que eu não consigo, o universo vai me trazer exatamente isso. Mas se eu ousar fazer diferente, o universo vai me abrir portas, caminhos, possibilidades. Por quê? Porque eu vou estar com a minha energia num outro espaço, numa outra vibração, num outro ambiente. E eu vou fazendo experiências. Lembrando que nós viemos aqui para fazer experiência. Olha que interessante. Eu fiz esse processo de mudança de carreira, mudança de trabalho. Mudei, não vou dizer que eu mudei assim completamente, mas eu fiz uma mudança aonde antes eu era, digamos, trabalhava no Estado, era funcionária pública, e eu saí do Estado e eu fui trabalhar como autônoma. Olha que coisa, sim, é subir uma escada assim, né, não de degrau em degrau, mas dar passos, digamos, de dois em dois degraus. É diferente. Tem medo? Tem medo. Tem insegurança? Tem medo, tem insegurança. Tem um monte de sentimentos que se misturam no momento deste. Mas eu ousei fazer.
Por quê? Porque aquilo que eu estava fazendo, não que eu dar aula, eu não gostasse de dar aula, eu gostava de dar aula, mas eu não gostava do ambiente em si, aonde eu estava inserida, neste contexto, né? Numa escola, num local onde tem tantas diversidades, tantas coisas diferentes que eu não conseguia realizar um trabalho adequado como eu gostaria. Já era algo que era um propósito da minha alma. Eu não conseguia, porque ali eu tinha que seguir um currículo, ou digamos assim, um roteiro, já estava pré-determinado aquilo ali, as coisas que tinha que ser dado em sala de aula, e eu queria fazer diferente, eu não podia fazer diferente. Então, ali não era o meu lugar, né? Deixei para que outras pessoas pudessem fazer uso desse lugar. Tem pessoas que gostam dessa metodologia, desse roteiro, de tudo pronto. Tem pessoas que gostam, que funcionam bem assim. Né? Eu não funciono, então, por esse motivo, eu decidi que eu queria fazer outras coisas. Na época, eu já estava estudando para terapia, então já foi um processo em andamento. Mas no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho teve uma pedra enorme, mas tão grande que eu achava que eu não ia conseguir ultrapassar aquela pedra, que foi quando meu marido faleceu. No momento que eu pedi demissão do Estado, que saiu a minha demissão, o meu marido faleceu. Essa é a pedra enorme, é o obstáculo enorme que estava no meu caminho. E aí, o que eu faço? Eu tinha tomado uma decisão, tinha pedido a minha demissão, e no momento seguinte, ele falece, eu tinha um filho de 3 anos de idade, o que eu faço da vida? Como fazer? No primeiro momento, eu nem pensei sobre isso, porque quando você vive esse tumulto, né, de luto, você não pensa nisso. Você não pensa, você pensa no momento seguinte. E no momento seguinte, as minhas colegas me procuraram dizendo que eu podia voltar, né? Eu podia voltar para o colégio, porque poderia ser revertida essa situação. Eu não pensei para dizer um não. Eu disse não já automaticamente, porque eu já tinha tomado a decisão do que eu não queria. A minha decisão é do que eu queria. Era um processo novo que eu estava começando, mas eu decidi que eu iria continuar fazendo isso, que me dava prazer, que me dava alegria. E foi muito bacana. No momento seguinte, mais lá na frente, né, eu abri uma escola, então eu pude ser administradora e tudo mais daquele trabalho, né, mas do meu jeito, né, nesse formato de ajudar pessoas. Não com algo pronto, assim, um currículo, uma metodologia. Tinha uma metodologia, mas uma metodologia que ela era plástica, maleável, digamos assim, né? Conforme a situação, ela se moldava, era ao contrário. Não era, eu tenho que aplicar uma metodologia. A metodologia vinha para o meu trabalho para que eu pudesse aplicá-la. Então, eu podia fazer do meu jeito. Então, veja, não foi assim tranquilo, né? No primeiro momento foi difícil, foi, mas eu ousei. Eu acho que eu tive coragem para fazer aquilo que eu me sentia bem em fazer, que eu amava, que eu amo fazer até hoje. Esse processo de fazer essa escuta, de escutar as pessoas, quer dizer, é um trabalho de alma, sabe? É um trabalho de alma. Então, se eu posso dizer, né, essa é a minha experiência, essa é a minha experiência. Cada um tem a sua experiência. Eu passei dificuldade, inclusive financeira, no primeiro momento, também, também, porque eu estava começando, né, quando tudo isso aconteceu, mas eu, no segundo momento, eu não pensava nisso, no financeiro. Claro, eu tinha que criar o meu filho, eu tinha uma série de coisas para pensar naquele momento, mas o dinheiro nunca foi a prioridade. Nunca foi, porque se eu colocasse o dinheiro na frente de tudo aquilo ali, o que ia acontecer? Eu ia estar infeliz, fazendo um trabalho que eu não gostaria de fazer. Eu tive várias, digamos, oportunidades e janelas que se abriram para fazer outros processos, outros trabalhos paralelos, e eu não quis fazer. Eu apostei naquilo ali que eu estava amando fazer, eu me entregava de corpo e alma fazer aquilo ali. Então, veja, nós estamos agora nos encaminhando para um novo processo. Veja, tudo está mudando. A forma dos empregos, do trabalho. Muitos dos trabalhos, talvez até que você esteja trabalhando aí, eles vai ficar defasado em função da tecnologia, em função da novidade que está vindo aí, do novo. A nova era que está trazendo tantas coisas grandiosas, maravilhosas. E aí você vai pensar, o que eu vou fazer da vida? Eu não me preparei para isso. Eu não sei o que fazer. Não precisa se desesperar, com calma. Você pode fazer aí uma reflexão dentro de você para compreender, para entender o que você gosta de fazer. O que você gosta, o que você entende que te dá prazer você fazer. Quando meu filho era adolescente, estava terminando lá o segundo grau, pensando vestibular, né, faculdade e tudo mais, o que fazer. E um dia eu sentei com ele e eu perguntei isso, né?
que você gosta de fazer? E ele, para mim, naquele momento, ele disse, eu gosto de jogar, que era joguinho, videogame, né? Eu gosto de jogar e eu gosto de cantar. Que ele cantava, tocava desde criança, né? Eu disse, mas o que mais te dá prazer, né? Ele disse, os dois, as duas coisas. Se eu tivesse que fazer uma faculdade, eu acho que eu ia me direcionar para isso. Ele optou, né? Na época, ele entrou para a faculdade, ele entrou para fazer música. E no meio do caminho, ele olhou para mim e disse, eu não estou gostando disso, eu não estou gostando, não é da música, eu não estou gostando da faculdade em si. É muita teoria, não estou me encontrando, não quero isso, né? E aí ele me perguntou se ele podia viajar para estudar lá fora. E eu disse, ok, pode, o que você quer fazer? E aí ele foi fazer algo que era engenharia da computação. Parecia assim que não tinha nada a ver com aquilo que ele gostava de fazer, que era música, mas depois, no segundo momento, ele entendeu que aquilo ali foi muito válido para ele. Mas, enfim, mas lá na frente, imagina, uma criatura com 17, 18 anos, não sabe exatamente, ainda não está preparado, amadurecido para ter um entendimento do que exatamente é uma carreira profissional. O que ele quer da vida? O que ele quer fazer? Quer ganhar dinheiro ou quer amar aquilo que faz? Eu sempre disse isso para ele, tu tem que fazer aquilo que tu gosta, que tu sente prazer. E no final das contas ele voltou para a música. Hoje ele está no teatro musical. Então veja, ele se encontrou. Ele às vezes ele trabalha loucamente assim, né? Tô cansado, mas tô feliz. Olha que bacana. Então é isso que você tem que pensar. O que me dá prazer? O que me deixa feliz? Que me deixa com alegria, com bem-estar? Que eu vou trabalhar e parece que eu não estou trabalhando. O trabalho não é um peso. É isso que a gente tem que pensar. Porque o que eu faço hoje, para mim, não é pesado. Eu amo fazer. Eu posso passar além do meu horário. Eu posso atender, às vezes atendo pessoas nos finais de semana, sábado, domingo, e está tudo bem. Eu dei aula nos finais de semana durante muitos anos, mais de 10 anos, muito mais de 10 anos. Eu dava aula nos finais de semana, sábado e domingo. E eu nem percebia, porque eu amava aquilo ali. Veja, então quando você já está desesperado para que chegue a sexta-feira, para que você não precise trabalhar, pode significar que você não está fazendo o que você gosta. E essa era pede essa leveza. Como eu falei, novos trabalhos estão surgindo em função da tecnologia. Mas não só a tecnologia, o ser humano. Como nós vamos ficar carentes do humano com o humano. Sei lá, uma massoterapia, a própria terapia de conversar, né, a nossa voz, conversar com outra pessoa, o cuidado com criança, com adolescente, com pessoas idosas. Olha, tem tantas possibilidades que o computador que um robô, ele até pode fazer isso. Hoje já tem robôs que trabalham em restaurante, né, que faz a lida doméstica, digamos assim, né? Em alguns países já está em desenvolvimento isso. Mas veja, não tem como o contato do ser humano, o carinho do ser humano, o toque do ser humano. Então, existem muitas, muitas possibilidades. Eu, no consultório, eu oriento muitas pessoas para essa troca, essa de mudança de carreira. Pessoas que já estão, de repente, se aposentando, já fizeram um trabalho, mas não querem ficar parada, porque hoje a gente, né, envelhece mais lá na frente, demora mais. Então não quer ficar ocioso, quer buscar um trabalho, quer buscar algo que dê prazer para fazer. Ou tem pessoas que não querem fazer nada, não fazer nada no sentido de que não quero nenhum compromisso, quero viajar, quero curtir a vida. Também é prazeroso. Se você tem essa oportunidade, faça, viva isso. Aproveite, vamos fazer essa travessia com leveza para a nova era, para esse novo ano que está começando agora, 2026. Fala disso, fala de mudanças, fala de tecnologia, fala de prosperidade. Então, que tal? Se você está aí pensando em querendo fazer mudanças na sua vida, comece a investigar, comece a pesquisar, porque sim, tem muitas coisas novas que estão surgindo e muitas coisas que estão aqui e não vão estar mais, vão desaparecer. Aquela coisa bruta, né, aquele trabalho braçal, até mesmo na lavoura, no campo, a tecnologia já tomou espaço daquele trabalho braçal de capinar, de cortar, já nem existe mais. A tecnologia ela vai surgir não para tirar o lugar, não para tirar o emprego, o trabalho das pessoas, mas é no sentido de ajudar as pessoas a viver para si, a ter prazer, o lazer,
de viajar, de passear, de curtir os filhos, a família. Muitas vezes a gente passa a semana inteira correndo de um lado para outro e não tem nem oportunidade de abraçar um filho. Às vezes chega em casa, a criança já está dormindo, sai de manhã cedo, a criança ainda continua dormindo. Veja, quando nós tivermos mais tempo para fazer isso, será maravilhoso. Então, pense, repense. Se você está vivendo neste momento, sentindo esse medo, essa insegurança de como fazer esse processo, é só fazendo. Eu falo isso, que não tem outra forma, não tem uma fórmula mágica, uma receita. Cada um tem o seu momento, a sua hora, o seu jeito, né? Eu fiz do meu jeito. Eu ousei fazer do meu jeito. Num momento bastante complexo, mas eu ousei fazer do meu jeito. Aquele obstáculo enorme que estava no meio do caminho, que foi a morte, né, do meu marido, eu fui devagar, né, encontrando um caminho diferente. Eu passei por esse obstáculo, né, e eu consegui encontrar um caminho amoroso que me deu prazer para poder trabalhar. Então, essa troca para mim, né, de carreira, essa mudança, ela foi, não foi fácil, digamos assim, mas ela foi importante. Ela foi importante. Eu fazer essa mudança, dar o primeiro passo para que as coisas acontecessem. E eu faço isso continuamente, né? Não só no trabalho, mas em tudo na minha vida, porque o medo, ele está ali. Ele não vai mudar. Ele existe ali. E ele existe para que a gente possa ousar ultrapassar, para que a gente possa fazer diferente. Ele vai nos acompanhar. Ele não é nosso inimigo. Ele pode ser o provocador para que a gente possa fazer a mudança. Queira fazer a mudança. Você entende? Não é que você vai deixar de ter medo. Eu sempre que vou fazer alguma coisa, sim, eu penso, né? Aquilo ali, o que pode acontecer, não sei, porque a gente não sabe as coisas que vão acontecer. Né? O interessante, o importante é o movimento de se fazer. Porque normalmente o universo ele te abre várias possibilidades. E você pode encontrar aí o melhor caminho, a melhor porta para que você possa se encontrar. Um curso novo, uma cidade nova, não sei, uma parceria nova, um novo estilo de vida que você nem pensasse, nem pensava. Então, é isso. O que você achou? É possível fazer essa mudança? Você acha que é difícil? Pode ser difícil, mas impossível não é. Se uma pessoa fez, você também é capaz de fazer, porque você pode. Eu tenho certeza disso, tá bom? Então pesquise, estude, antes de fazer qualquer mudança na sua vida. Primeiro decida o que você quer, o que você gosta de fazer, o que dá prazer, o que traz leveza para sua alma. E se encaminhe para isso, tá bom? Eu espero ter ajudado você, né, pelo menos a criar ideias, pensar, imaginar, né, co-criar aí dentro de você espaços que possam habilitar você com a sua habilidade, com a sua capacidade de encontrar um caminho, um trabalho, ou uma carreira legal, que possa trazer prazer, harmonia, equilíbrio na sua vida. Tá bom? Gratidão por você estar aqui. E se eu puder ajudar você, você também pode me ajudar. Como? Primeiro, se inscrevendo no canal se você não é inscrito, deixando seu like, acionando o sininho e pode até compartilhar com outra pessoa. Olha que bacana. De repente tem outras pessoas que também estão nessa situação, temerosas, medrosas, né? De querer fazer algo diferente, mas tem medo de fazer. Como fazer? Então, pode ajudar essas pessoas também. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Nós não somos seres solitários, apesar de parecer, às vezes, mas estamos todos conectados. Nós não somos separados. Então, se eu pude fazer nesse formato, você pode fazer. Outras pessoas também podem fazer. Você pode ajudar. Eu posso ajudar. O novo, digamos assim, o nosso novo sentimento daqui para frente é também ter compaixão, olhar com compaixão. Se eu posso ajudar, eu vou ajudar, tá bom? E também pode deixar um comentário aqui embaixo, tá bom? Eu me diga aqui no comentário como você pode fazer. Se você tem esse desejo de mudar de carreira, de mudar, ter um trabalho diferente, me conte aqui embaixo, nos comentários, tá bom? Um beijo no coração. Namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você.